Alô, irmãos, a paz do Senhor. Chegamos finalmente ao final da nossa revista, o estudo de Filemão. Quem tem acompanhado o currículo aqui da escola dominical, viu que no Novo Testamento nós já estudamos um bocado de coisa, né? Já estudamos Apocalipse, Hebreus, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Falta estudar 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, para terminar a carta de Paulo, né? Faltam 5 livros para terminar as cartas de Paulo. E depois as epístolas gerais, de Tiago, Pedro, João, aqueles que foram no barquinho, né? Pedro, Tiago e João foram no barquinho. Vamos fazer a leitura? Afinal de contas, é um livro bem pequeno, né? Com 24 versículos, 25. Interessante, né? Eu tenho uma Bíblia aqui com 24 versículos e outra com 25, né? Na carta a Filemão. Mas isso não aborrece os irmãos, o importante é o conteúdo. Lembra que eu falei que o original não era dividido capítulos, versículos, nem parágrafos também, né? Então a divisão não tem problema. E pensar que Lucas tem 24 capítulos, e a gente lê, né? Isso aqui são 24 versículos, é pouca coisa. Vamos fazer a leitura, irmão? Por favor, prestem bastante atenção na leitura, mesmo que haja alguma diferença de versão de tradução, para que nós possamos depois explorar aquilo que estamos lendo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, eu e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Preste bem atenção nisso, a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, todavia prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu como sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, rogo-te por meu filho Onésimo, o qual gerei nas minhas prisões, o qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil, eu te torno a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, ou o meu coração. Eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho. Mas sem o teu consentimento nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasses para sempre. Não já como escravo, antes, mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu o pagarei, para não dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu peço. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que pelas vossas orações vos eis de ser concedido. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus,
assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vou ler algum versículo aí na versão dos irmãos? Versículo 12, eu comecei a ler uma coisa diferente, né? Vocês estranharam, né? Porque esse livro aqui escreveu outro versículo aqui. Escrever aqui no lugar do versículo 12 foi escrito um versículo de Tito. Aí quando eu fui ler, eu risquei com lápis e escrevi o versículo correto em cima, mas como o versículo original é negrito, eu fui direto nele, por isso que eu comecei a ler errado. Paulo começa dizendo que é prisioneiro de Cristo Jesus. Antes de mais nada, é bom notar que ele não usa a costumeira saudação inicial, se apresentando como apóstolo. Vocês perceberam? Ele costuma dizer Paulo, apóstolo de Cristo Jesus e de Deus, mas aqui não. Essa carta, em princípio, é para ter um teor muito pessoal, individual, mas vocês vão perceber pela saudação que Paulo estendeu a carta de um indivíduo para outros e depois para a igreja. Isso tem um motivo. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. De onde foi escrita essa carta? Porque ele diz que é prisioneiro, então ele estava preso em algum lugar. Ninguém sabe com certeza. Muita gente diz que foi em Roma, mas eu acredito que as chances de ter sido em Roma são poucas. Outros dizem que a prisão foi em Éfeso, eu acho mais apropriado que tenha sido em Éfeso, e outros dizem que foi em um outro lugar, está me fugindo a palavra agora aqui, uma outra cidade, que eu comentei uma vez aqui, onde Paulo poderia ter estado preso também. Está me fugindo aqui agora o nome da cidade. Bom, o importante ver aqui é que Paulo estava preso, de fato. E ele se caracteriza logo de cara como prisioneiro de Cristo Jesus. Por que isso? Pode ser duas visões aqui, né? Ele estava preso por causa de ser um pregador da palavra de Jesus Cristo, ou ele estava preso porque assim Jesus determinou. Porque quando ele diz prisioneiro de Cristo Jesus, dá a impressão que houve uma determinação. O Senhor Jesus foi responsável pela prisão dele. As duas coisas são possíveis e acredito até que são as duas coisas. É por causa do Evangelho porque Jesus determinou. Aí você vai dizer assim, pô, mas acha certo, irmão, Jesus mandar prender um pregador do Evangelho? Acho. Deus não nos submete a provas, por que a cadeia, a prisão não pode ser uma delas? Não é isso? Deus não nos submete a enfermidades, a problemas com a vizinhança, com o chefe, patrão, com irmãos, a perseguições, não é não? E não diz a Bíblia que Deus é quem nos submete a provas, não a tentação, mas a provas, a provações? E por que não prisão? Eu me lembro já de ter falado para os irmãos, numa notícia que eu li de um pastor jovem, que quando foi sair do Brasil, foi preso no aeroporto, passou 5 anos na cadeia. Até ele descobrir por que estava preso, demorou. Aí ficaram sabendo que ele teve os documentos roubados uma vez. E num assalto a um banco, um dos bandidos deixou cair os documentos desse pastor. Aí ele ficou sendo procurado pela polícia. E foi preso ao tentar viajar para o exterior. Conseguiu provar a inocência depois de 5 anos. Imagina você passar 5 anos preso, inocente. Você passaria 5 anos reclamando? Ele deve ter reclamado no começo, mas depois ele viu que estava lá porque o Senhor quis dessa maneira. Ele era um preso do Senhor. E ele aproveitou para evangelizar e fez um ótimo trabalho, iniciou um trabalho evangélico na cadeia. E Paulo não fala nada da injustiça aqui. Estou preso injustamente porque eu sou servo do Senhor, o mundo não deveria fazer isso comigo. Ele não perde tempo com lamúrias, com lamentações, com reclamações. Ele ganha tempo dizendo, estou preso aqui por causa de ser servo do Senhor Jesus Cristo. E toca o barco para frente. Olha aqui, ó, prisioneiro de Cristo Jesus, 4 palavras só. Depois ele toca o barco para frente. E o irmão Timóteo, ao amado Filemão. Ele está dirigindo essa carta a Filemão, e nós já vamos estudar o motivo disso, mas aqui me parece bastante claro que ele direciona primeiramente a carta ao Filemão. Filemão é conhecido tradicionalmente como um homem rico daquela região, da Ásia,
e que tinha provavelmente a igreja funcionando na sua casa, como era daquela época. Até mais ou menos anos 300 e alguma coisa, quando Constantino se converteu ao evangelho, o imperador romano, né? E começou a mandar construir templos, a igreja se reunia em casas. Se reunia em lugares particulares e não em templos. Não havia templos cristãos na época, até que Constantino mandou construir. O comentarista aqui faz uma referência a isso, dizendo que talvez fosse bom voltar esse tempo. E aqui até a nossa igreja está investindo nisso, em pequenos grupos. Igreja nas casas. Valorize esse trabalho, meus irmãos. Porque esse é o contexto da igreja primitiva, o trabalho em casas, onde nós estamos mais próximos. Não há tanta formalidade dentro de casa, não é mesmo? Aqui nós não temos cadeiras todas enfileiradas, todo mundo olhando para um ponto só. Na igreja em casa, nos pequenos grupos, nós olhamos um para o outro. Um fala, outro ouve, existe mais liberdade, mais espontaneidade. Não estou me desfazendo desse trabalhar, claro que não. Isso aqui é importantíssimo, isso aqui é vital. Aqui nós recebemos instrução centralizada do nosso pastor, aqui nós estamos todos os pequenos grupos juntos, aqui é necessário. Aqui nós planejamos prestar um serviço comunitário, mas na igreja em casa, no pequeno grupo, nós somos mais afetivos. Nós olhamos nos olhos das pessoas e sentimos as pessoas e procuramos descobrir o que aflige a cada um. Por isso é tão importante isso. Os irmãos naquela época eram mais unidos. Por quê? Porque se reuniam prazerosamente só em casa. O contexto hoje, o contexto social também é diferente, mas não desfaz a necessidade e a beleza do trabalho evangélico dentro da nossa casa. E se não dá para fazer uma reunião de pequeno grupo na frequência que você gostaria na sua casa, faça uma reunião de família, convide um vizinho, convide um parente, um amigo que está visitando a cidade. Olha, vamos ter uma reunião na minha casa hoje. Você seria tão importante para nós estar lá, para a gente conversar, bater um papo. Valorize isso, que essa era a maneira de fazer a igreja ter a expansão assim, naquela época. A igreja se expandia muito rapidamente. As cidades grandes, como Corinto, por exemplo, tinham várias igrejas, vários núcleos, vários lares com funcionamento da igreja. No versículo 2, Paulo diz assim, ele saudou Filemão, né? Aí ele saúda também. E a nossa irmã Áfia, então ele endereçou a carta a Filemão, depois parece que ele endereça também a Áfia e a Arquipo. Não existe um consenso, não se sabe exatamente o porquê disso. Alguns acreditam que Áfia era mulher de Filemão e que Arquipo era filho dele. Outros acreditam que Áfia era mulher de Arquipo e que Arquipo era filho de Filemão, e a igreja então se reunia na casa dos três. Não se sabe exatamente. Mas por que Paulo colocou o nome dos dois se estava endereçando a carta a Filemão? O que se acredita é que era para dar reforço, porque Paulo vai fazer aqui indiretamente algumas exigências, como nós lemos, certo? A respeito de Onésimo. Então era para não deixar a carta apenas na mão do indivíduo e correr o risco de aquilo não acontecer, o plano dele não acontecer. O que se acredita então é isso. Paulo endereçou a carta a Filemão, mas ela era para ser lida também por Áfia, por Arquipo e também por toda a igreja, porque o que Paulo vai tratar aqui é um assunto muito sério para o contexto da época. É a libertação de um escravo. Vamos falar já da escravidão na época. É um assunto muito sério. Era um assunto extremamente delicado. A gente lê aqui e não percebe isso, mas estudando a história vê que era extremamente delicado. E Paulo vai tratar do assunto delicado que poderia não contar com o interesse de Filemão. Ele elogia Filemão aqui, fala do amor, só que a situação do escravo na época era, vamos já ver, era uma coisa terrível. E os donos de escravos simplesmente podiam mandar matar o escravo que tinha fugido, podiam mandar matar, e não deu satisfação a ninguém, nem às autoridades. Podia castigar severamente, inclusive os cristãos podiam fazer isso, porque estava na lei romana isso, e era o Império Romano quem governava tudo. Então, acredito que Paulo aqui quis amarrar algumas pontas, disse, vai que Filemão não dá devida atenção, ou ele adia o assunto, deixa para resolver no futuro, e deixa Onésimo preso lá algum tempo, ou desconsidera o cara.
Então eu vou escrever também para a família dele. Melhor do que isso, eu vou escrever também para a igreja que se reúne na casa dele. Porque eu estou endereçando a carta aos familiares dele, mas também estou endereçando à igreja. Então ele vai ter que ler para a igreja ouvir. E aí a igreja e os familiares dele podem fazer alguma pressão nele. Filemão, você não vai resolver o problema do escravo que fugiu, não. Agora ele é crente. Então Paulo foi muito inteligente. Em 2 versículos a gente vê como ele procura matar logo esse assunto. Não vou deixar Filemão pensando sozinho. Vou botar gente para pensar com ele e fazer ele pensar melhor. Irmãos, essa condição pode ser aplicada, é aplicada no nosso meio, eventualmente. O pastor e outros líderes também deixam problemas nas mãos da igreja para resolver. E muitas vezes deixam problemas assim, como se dissesse: está aí para vocês resolver o pepino. E dá a impressão que ele não está nem olhando, né? Mas claro que ele está olhando, ele está só, né? De olho, né? Para ver como é que as coisas estão correndo. Por quê? Porque precisa contar com a ajuda e a participação da igreja. Nós não podemos acreditar que um líder de uma igreja seja o responsável por resolver sozinho todas as questões da igreja. Ele necessita de ajuda. É um ser humano como nós e também é ovelha. Precisa das nossas orações, precisa da nossa voz, porque senão ele não precisaria fazer reunião dos líderes antes da assembleia, não precisaria fazer assembleia, não é verdade? Para que fazer assembleia? Ele chega aqui no culto e fala: irmãos, eu decidi tal coisa, está resolvido. Eu decidi botar ar-condicionado na igreja. E não foi assim que aconteceu. Ele conversou muito com a igreja. Uma coisa simples, que ele poderia ter decidido sozinho. Mas ele não decidiu. Ele quer a participação da igreja. E o que dói é o nosso líder querer a participação da igreja, incentivar, motivar, convocar, dar tempo, dar incentivo, mostrar detalhes para nós formarmos um pacote de decisão, ou pelo menos de assessoria e trazer para ele. E muitos de nós simplesmente não valorizam a sua participação no processo decisório da igreja. Muitos de nós não valorizam. Como seria muito, muito mais simples e suave e leve o trabalho do pastor da igreja se nós ouvíssemos o convite, a convocação do pastor para participar do processo decisório. Nesses 5, 6 anos que nós estamos aqui, eu ouvi muitas vezes o pastor pedir por favor. E depois que os irmãos participaram, ele fala muito obrigado. Eu já conversei muitas vezes com a Natália, falei que não é certo o pastor fazer isso. Não estou dizendo que ele está errado. Não é certa a circunstância dele pedir por favor para a igreja e depois ele agradecer como se estivesse fazendo um favor para ele. Não, meus irmãos, não. Nós não fazemos favor para o nosso pastor. Não fazemos. Nós estamos fazendo o nosso papel. O pastor agradece por gentileza, mas é obrigação nossa. Quando um médico nos trata, a gente vai para a consulta, a gente sai: obrigado, doutor, né? Nós agradecemos por gentileza, mas nós pagamos, é a obrigação dele, é a função dele. Assim como o pastor agradeceu à igreja por gentileza só, viu? Vamos vestir essa carapuça, por gentileza ele agradeceu, não porque nós fizemos um favor para ele. E quando ele pede por favor, da boca dele estão saindo essas palavras, por favor, mas da boca do Espírito Santo não estão saindo essas palavras. O Espírito Santo não está pedindo por favor para nenhum crente fazer um serviço. O Espírito Santo está determinando, e ele está usando o pastor com gentileza, para o pastor pedir por favor. E Paulo aqui, com todo jeito, com toda educação e gentileza, como o nosso pastor faz, envolveu a igreja. Pois não. Eu estava aqui falando, utilizando também, a gente precisa entender que a igreja é uma representação da nossa sociedade, né? E a democracia que a gente está querendo viver na sociedade e querendo viver na igreja é representativa também, né? Porque a gente não pode esquecer que fazemos parte dela, né? Da sociedade. Então, se a gente tem uma representação da sociedade dentro da igreja, a gente precisa abrir um pouquinho mais o nosso entendimento, né, em relação a isso, a democracia, porque é isso que o Paulo falou,
Mas a democracia hoje em dia, inclusive dentro da igreja, não é uma democracia de direitos e deveres. Não é mais uma democracia de reciprocidade, é uma democracia de direitos. Assim, eu tenho direito de fazer isso, eu tenho direito, você tem que respeitar meu direito. Mas e as minhas obrigações? A democracia pressupõe meus direitos e meus deveres, porque isso afeta os direitos dos outros. E o pastor tem todo o direito de requerer que a igreja participe. Aliás, ele tem um dever também, não é isso? Não é, pastor? E nós temos o direito, vamos inverter, nós temos o dever de participar, mas quantas vezes, como nós vimos em Filipenses, Paulo inverte isso e diz que é motivo de gozo, é regozijo para nós participarmos. Quer dizer, nós temos o dever de participar, mas ele enfoca isso do ponto de vista de que nós temos o direito de participar. Olha que coisa boa! Como se Deus dissesse assim: venha, você é meu herdeiro, você tem o direito de fazer a minha obra, você tem o direito de sofrer por Cristo Jesus, você tem o direito de ser perseguido como Jesus foi. Será que a gente não consegue perceber a democracia de Deus desse ponto de vista? De que nossos deveres podem ser encarados como direito que ninguém mais tem fora da igreja. Ninguém, só nós. Nós temos o direito de padecer por Cristo Jesus. Ô irmão, Deus me livre disso. Não. Que Deus tenha misericórdia de você no sofrimento, mas apegue-se a esse direito e se alegre com ele. Você vai para o céu. Continuar, né? Ele cumprimentou e a partir do versículo 4, ele diz para Filemão que sempre dá graça a Deus quando se lembra de Filemão nas orações, porque ouve, versículo 5, ouve falar do amor e da fé que Filemão tem com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Quem são os santos? São Bartolomeu, Santa Maria, São Bom de Bico, São Filemão. Os santos são aqueles que servem o Senhor Jesus, que são santificados pela palavra de Deus, purificados pelo sangue de Jesus. Hoje em dia, o contexto do mundo fora daqui é que santos são aqueles que o Papa canoniza. Uma vez eu falei para um católico roxo em Aparecida, isso tem uns 30 anos mais ou menos, eu disse para ele: Deus é santo. Ele falou: não, Deus não é santo não. Santo é Nossa Senhora, santo é São José, santo não sei quem lá. Ele não sabe o que significa ser santo. Você sabe? Santo significa ser separado para uma finalidade. Isso é santo. A palavra santo em si mesmo é separado, mas no contexto evangélico é separado para uma finalidade. Nós somos santos para quê? Nós somos separados do mundo para servir o Senhor. Então nós somos santos. E Paulo diz que Filemão é o tipo de pessoa de quem ele ouviu falar que tem amor e fé para com Jesus e para com todos os santos. Então ele já está elogiando o caráter e o trabalho de Filemão para poder depois dar uma pegada nele, né? Falar assim: agora eu quero isso de você. E ele diz assim: eu ouvi falar de você o seguinte. Isso aqui é fofoca santa, será? Paulo está dizendo: Filemão, eu ouvi falar de você o seguinte. Será que foi fofoca isso? Fofoca santa? Vamos entender, eu já tratei desse assunto aqui. Fofoca, no sentido de mexerico, fofoca no sentido depreciativo, é sempre ruim, prejudica a igreja, prejudica as amizades, divide a igreja, coloca um irmão em suspeição em relação aos outros, mas aqui não é fofoca. Aqui são notícias da igreja, necessárias para quem cuida da igreja. Quem cuida da igreja precisa saber o que está acontecendo, e nem sempre sabe de tudo. Então, líderes de pequenos grupos, por exemplo, que vêm dizer para o pastor o que está acontecendo, e até problemas que ocorreram com um irmão ou algum visitante, estão dando notícia para o pastor entender o funcionamento e poder tomar decisão, para ele poder administrar melhor o negócio. Paulo falou para a igreja de Corinto que eu ouvi falar pelos da casa de Cloé que entre vós há divisões. Há uma notícia ruim. Alguém da casa de Cloé foi falar para Paulo, que estava em outro lugar. Fala: Paulo, está bravo o negócio lá em Corinto, muita divisão, isso, aquilo outro, Santa Ceia está pervertida, o negócio está feio, Paulo. Isso é fofoca? O que você acha? É fofoca isso? Os judaizantes, Paulo, meu Deus, os judaizantes estão exigindo o pessoal se circuncidar, enquanto isso alguns pagãos lá no meio estão querendo forçar o pessoal a comer carne sacrificada aos ídolos, e tem gente se escandalizando com isso. Isso é fofoca? Se alguém vier trazer notícia desse tipo, pastor da igreja, é fofoca?
Se você não consegue resolver o problema, está trazendo fato para o pastor, ajudar para que o pastor fique sabendo e possa dar uma resposta, não é fofoca. Ah, mas estou falando mal de alguém. Está falando a verdade necessária, meus irmãos. Vamos parar de mimimi, pelo amor de Deus. Se for falar com o intuito de prejudicar a imagem do irmão, da irmã, de prejudicar o trabalho, de simplesmente fazer com que o pastor olhe de maneira negativa para uma pessoa, isso é fofoca, isso é pecado. Mas se estiver veiculando notícias necessárias para a administração da igreja, para a condução do rebanho, não é fofoca. Agora, se você tem dúvida com relação a isso, você é sincero no coração, está com medo de comentar o assunto, porque não, eu estou com medo de parecer fofoqueiro, converse com seu pastor, pelo amor de Deus. É um homem colocado por Deus aqui para resolver isso. Se for fofoca, ele vai dizer, irmão, não vamos continuar esse assunto, porque isso não agrada a Deus. Ele vai ser sincero com você. Mas se for uma coisa importante, ele vai explorar mais. Irmão, isso parece uma coisa importante. Conte mais detalhes para poder ajudar a tomar a decisão. O que é o divisor de águas entre a fofoca e a notícia importante? É o que está no seu coração. Aquilo que você está pensando e sentindo em relação ao assunto. Esse é o divisor de águas. Ah, mas o irmão falou mal de mim. Mas o que ele falou foi verdade? Até foi, né? E o que ele falou foi com a intenção de prejudicar você ou foi de alguém ajudar você? Visto por esse lado, então não foi fofoca. Você errou e alguém falou de você para uma pessoa que podia ajudar, então não é fofoca. A intenção dele era, em amor a você, ajudar você a se corrigir. Ok? Se eu falo para minha mulher assim, olha, o Pedro anda fazendo tal coisa, é fofoca do meu filho? Eu estou querendo prejudicar o meu filho com isso? É claro que não. Se o pastor fala para a Natália, o Pedro não se comportou bem na escolinha, vamos conversar com ele sobre isso, é fofoca? Não. Está falando uma verdade a respeito de um fato desagradável que precisa ser corrigido. Então, irmãos, o que está no seu coração é que vai fazer diferença entre ser fofoca ou ser uma ajuda para o pastoreio da igreja, tá bom? Vamos andar. Então Paulo vai elogiando aqui, porque ele ouviu falar de Filemão, e ele vai elogiando, e ele quer que Filemão aumente nisso, e ele diz assim, versículo 7, eu tive grande consolação no teu amor, porque através de você, meu irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Olha só, Paulo está elogiando, mostrando, fazendo o Filemão talvez ver uma coisa que talvez ele não tivesse percebido. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente trabalha sem perceber em como a gente está envolvido naquele trabalho. Às vezes o trabalho pode ser até um pouco mecânico, vamos dizer assim. Às vezes até o trabalho de amor. Às vezes nós fazemos um trabalho de ajudar as pessoas com cesta básica. Vamos dizer que alguém aqui faça isso sem ninguém saber. Ajuda um vizinho aqui, ajuda uma pessoa lá, e sem perceber. E entra ano e sai ano, essa pessoa está fazendo esse trabalho de ajudar as pessoas, de ajudar no mutirão, e chega um ponto que ela está fazendo mecanicamente, não posso deixar de ajudar. Aí chega alguém e diz para você, gente, que trabalho maravilhoso você está fazendo, parabéns, Deus abençoe, dê força e dê recursos para você continuar nesse trabalho. Aí cai a ficha, nossa, eu estou fazendo um trabalho para Deus, é mesmo, ó. Me acostumei a fazer isso, nem me toquei disso, estou fazendo um trabalho agradável a Deus, estou ajudando as pessoas, e de fato eu amo as pessoas, mas eu estava tão envolvido no trabalho que eu não percebi isso. Quem sabe Paulo não está dando uma pequena sacudida, como Jesus deu a sacudida na igreja de Éfeso, né? Lá na carta em Apocalipse, eu conheço as tuas obras, que você faz isso, faz aquilo, mas eu tenho contra ti que esquecesse o teu primeiro amor. Às vezes a gente vai trabalhando e precisa de uma sacudida para perceber que nós estamos fazendo aquilo que é agradável a Deus, mas a gente precisa fazer isso com envolvimento do coração. Não é fazer mecanicamente. Quem sabe Paulo deu uma sacudida em Filemão e falou, Filemão, sabe que você não percebeu não? Que o que você está fazendo é uma obra maravilhosa, Filemão. Você está trabalhando tanto para ajudar os irmãos, você tem demonstrado tanto amor de Deus, comunicado a sua fé. Não deixa isso fossilizar no seu coração como se fosse apenas um trabalho qualquer. É um trabalho de amor, Filemão, continue nessa. Quem sabe Paulo fez isso, né? A carta não é explícita. Mas o importante aqui é perceber que Paulo mostrou que sabia
que Filemão tinha amor no coração pelos irmãos. E aí ele vem, a partir do versículo 8, ele vem dar a atacada em cima disso. Ele se aproveitou desses elogios para dizer: então, Filemão, vamos colocar isso em prática mais uma vez, Filemão? Porque eu tenho um pepino para apresentar para você aqui, que é coisa séria. De que se trata? Trata-se desse rapaz que está levando a carta e entregando na sua mão, aí, Onésimo. Paulo diz no versículo 8, olha, em Cristo, você sabe, né? Nas entrelinhas está escrito isso aqui, ele não fala, mas está nas entrelinhas. Você sabe, né, Filemão, eu sou apóstolo, eu fui comissionado pelo próprio Senhor Jesus. Eu fundei essa igreja, eu ganhei você, Filemão. Você deve até a sua vida espiritual a mim, porque eu ganhei você, se eu sou pai na fé. Então eu tenho autoridade para dizer para você que você tem que fazer isso, porque é um preceito cristão, mas eu não vou determinar, não. Eu não vou dar uma ordem para você. Isso está no versículo 8, né? Versículo 9, eu prefiro rogar. Filemão, eu podia determinar para você, eu tenho autoridade para isso. Deus me usa para isso, se eu disser, Filemão, faça isso. Mas, Filemão, presta atenção, meu filho, eu vou rogar. É como se ele chegasse diante, a linguagem da época mostra isso. É como se eu chegasse diante de você assim, Filemão. Assim, ó, todo encurvado, humilde, e fala, Filemão, por favor, em nome de Jesus, estende a sua mão de amor também pelo escravo que fugiu, que é seu escravo, agora é seu irmão. Olha o que Paulo faz. Paulo não se envergonha do elevadíssimo nível de autoridade que ele tem sobre a igreja. Elevadíssimo. Ele era um general na igreja da época. Ele não se envergonha de chegar em um dos seus soldados e se abaixar e falar, Filemão, por favor, em nome de Jesus, estende a sua mão amorosa agora pelo seu escravo que fugiu. Ele não se envergonha de se humilhar diante de uma pessoa e pedir. Mas há um motivo para isso que nós vamos ver que pertine a todos nós aqui. Eu vou adiantar um pouquinho, depois eu volto. Ele diz que poderia fazer isso, determinar que Filemão obedecesse. Mas ele não faz. Por quê? Ele entende o seguinte, que Onésimo, escravo foragido, pertencia a Filemão. Fez alguma coisa errada lá, Onésimo significa útil, era um nome comum entre os escravos na época. Era comum alguns escravos chamar Onésimo. Ele fez alguma coisa, aquele que tinha o nome de útil, se tornou inútil. Provavelmente era inútil até no serviço, talvez fosse um escravo relaxado. Porque Paulo diz, ele era inútil para você. Ele não diz que se tornou inútil porque fugiu, diz que outrora foi inútil. Então talvez fosse um escravo ruim, que merecia até pelas leis romanas ser chicoteado e quem sabe até morto, mas não foi, estava sendo preservado. Na verdade, os historiadores dizem que mais de 90% dos escravos do Império Romano sequer conheciam seu dono. Menos de 10% conhecia quem era o proprietário dele. Porque tinha gente que tinha muito escravo, que trabalhava lá no campo, trabalhava não sei onde, fazia serviço, e o escravo sabia quem era o dono dele, mas não conhecia pessoalmente. Era através dos feitores, capatazes, que era tudo administrado. E Paulo entendeu o seguinte, bom, esse escravo pertence a Filemão. Filemão tem toda a autoridade legal sobre ele. Eu posso mandar a Filemão recebê-lo de volta e perdoar o que ele fez de errado. Mas acontece que ele é propriedade do Filemão. Eu não vou invadir propriedade alheia. Eu vou devolver. Paulo diz mais adiante, olha, ele seria muito útil se ficasse comigo. Eu queria que ele ficasse comigo, mas eu não queria fazer nada sem o seu consentimento. Nós lemos aqui. Filemão, eu não queria fazer nada sem a sua aprovação. Eu quero que ele fique comigo, mas eu estou mandando para você tomar a decisão. Por quê? Porque ele é seu, é sua propriedade. Você sabe como é que isso pertine em nossa vida, como eu disse? Como é que isso nos implica? Quando nós estamos, por exemplo, devendo para o banco, preste bem atenção nisso. Nós devemos para o banco e falar... Deixa para lá o banco já tem muito dinheiro mesmo. Filemão também tinha muito dinheiro. E era filho espiritual de Paulo. Mas Paulo falou, ele não é meu. Eu vou devolver para o dono. Você está entendendo isso que eu quero dizer? O que não é meu, eu tenho que devolver para o dono.
O dinheiro que eu devo para o banco, não importa se o banco é bilionário e se os donos do banco estão cada vez mais ricos. Eu assumi um compromisso com o banco, eu tenho que pagar o banco, não é meu. Olha o princípio aqui, nós temos que tirar princípios da palavra de Deus. Aquilo que eu devo não é meu, é do meu credor. E Paulo pensou assim. Paulo estava lidando com o irmão. Ele podia falar, você é meu irmão, você é rico. E esse cabra se converteu, Onésimo se converteu, ele vai me ajudar muito na obra, ele está trabalhando bem aqui comigo, porque esse é o contexto. Ele está trabalhando bem, ele tem futuro no Evangelho. Mas ele não é meu, ele é seu. Então eu vou mandar de volta, até com peso no coração, porque você nem precisa dele. Mas eu vou mandar de volta, porque ele é seu. Quando você pagar uma dívida, pagar uma conta sua, não pague com dor no coração. Pague porque você assumiu o compromisso. Pague porque o dinheiro não é seu. Pague porque aquela pessoa, aquela instituição que vai receber tem o direito legal de receber. Pague de coração limpo, obedeça a palavra que diz que não devemos, não podemos dever nada uns aos outros a não ser o amor. Fique com o coração limpo, com a consciência limpa, porque feliz é o crente que pode ser pobre, ter o pão de cada dia apenas, mas pode encostar o rosto no travesseiro de noite e dormir tranquilo, como diz a Bíblia, doce é o sono do trabalhador. Entenda isso, porque tem gente que procura, né, rolo, né? Vai para a Casa Bahia, compra um aparelho de som pela fé, não pode pagar, mas compra pela fé, né? Para pagar em 48 prestações, e depois se sufoca, não consegue pagar. Claro que a Casa Bahia vai cobrar 3 vezes o preço, porque, né, os juros vão... Não, meus irmãos, não. Pense antes de fazer. Pense. É indispensável? Não, não é indispensável. Então deixa para depois, para não ficar devendo, porque pega mal. E se você estiver devendo, o credor tem um direito. Ah, mas ele me botou na justiça. Com razão. Quem é o devedor? E quem é o credor? Claro, com razão. Com razão. Entender um princípio da palavra de Deus aqui, nós temos que entender os princípios da palavra. Não é uma historinha de um escravo foragido que se converteu. Não, Deus quer nos ensinar alguma coisa aqui. Assim como na palavra dele todinha, ele quer nos ensinar alguma coisa. Tem gente que se converteu ouvindo a genealogia de Jesus, já contei para vocês? Alguém, um irmãozinho foi lá para o púlpito, que na Assembleia de Deus tem muito disso, né? Vamos chamar o irmão para ler uma palavra aqui, né? Pega assim no laço, né? O irmão foi lá e começou a ler a genealogia de Jesus Cristo. A igreja estava assim já. Misericórdia. Mas tinha um visitante lá que ouviu todinho a genealogia de Jesus Cristo. Quando acabou a leitura, ele foi para frente e falou, eu não ouvi meu nome aí. Meu nome não está na família de Jesus Cristo. Eu quero aceitar Jesus Cristo agora. Deus sabe o que faz. As palavras que a gente mais ignora, Deus está usando para salvar almas e mudar vidas. Inclusive mudar a vida de crentes. Um dia nós vamos falar sobre a genealogia de Jesus, como tem coisas ali que nós precisamos aprender dentro dela, que são maravilhosas. Então, versículo 12, eu estou enviando ele de volta para você, Filemão. Torne a recebê-lo como se você estivesse recebendo o meu próprio coração, as minhas entranhas, na versão original. Eu bem quisera retê-lo comigo. Ó, Paulo dizendo, eu queria que ele ficasse comigo. Está bem claro isso aqui. Eu queria que ele ficasse comigo, para que em teu lugar ele me servisse nas prisões. Quer dizer, Onésimo estava ajudando Paulo que estava preso. O cara fugiu, era um inútil, fugiu do dono, foi parar na cidade onde Paulo estava preso, de alguma maneira teve contato com Paulo, ouviu o evangelho, se converteu, Paulo na cadeia. Se converteu e ficou ajudando Paulo. Estamos precisando ver conversões dessa natureza. Pessoas que se convertem, até ontem eram ímpio, inútil, como Onésimo. Quando se converte a Jesus Cristo de hoje para frente é útil. Se converteu mesmo na hora, a ficha caiu na hora, o Espírito Santo encontrou lugar para mostrar ao coração daquela pessoa, se a partir de agora é outra pessoa, é nova criatura, faça o papel de uma nova criatura diante da sociedade.
Isso é conversão, não é não? Porque conversão é isso aqui, ó. Você está indo nessa direção, certo? Conversão não é você ir para lá. Conversão é isso, ó. É você virar 180 graus. Você estava se afastando de Deus, se afastando da glória de Deus, indo para a escuridão. Aí você se converte e volta na direção da glória de Deus, a ser iluminado de novo. Isso é conversão, é 180 graus, é radical. A sua conversão é radical. A minha conversão é radical. Ou nós já estamos assim, mais ou menos. Em vez de fazer 180 graus, nós fizemos 45 graus, 90 graus. Se nós não fizermos 180 graus, ainda existe alguma sombra que a glória de Deus não está alcançando em nossa vida. Porque conversão é 180 graus, é radical. Analise a sua vida, analise seus planos, analise seu comportamento, analise seus desejos, seus sonhos, e veja se todos eles estão condizendo com o fato de que a sua conversão é radical. E radical é 180 graus. 179 graus não é radical. Eu estou falando isso com pena de mim mesmo, porque quem é de conversão radical? E Paulo diz, eu queria mantê-lo comigo, mas sem teu consentimento, não. Parece que Paulo não acreditava muito no fatalismo da decisão de cada crente, né? Ele deixou nas mãos de Filemão o livre-arbítrio. Você decide, Filemão. É muito bom quando nós respeitamos as decisões das pessoas. Nós procuramos incentivar, estimular as pessoas, mas a decisão de cada pessoa é importante. Eu ouvi uma história numa igreja que eu servi, muitos anos atrás, 30 e poucos anos atrás, pastor presidente de um campo grande, né? Aqui não, aqui cada igreja é independente, né? Mas nessa denominação existe um campo de igrejas que abrange várias cidades e todas as congregações daquela denominação fazem parte desse órgão central, um presidente. O presidente disse uma vez, numa reunião, que os oficiais têm que obedecer ao pastor. Se o pastor mandar o diácono, olha só, mandar o diácono pegar uma cadeira e colocar em cima do púlpito, púlpito é dizer o local da pregação, bota a cadeira em cima do púlpito, o diácono não tem que perguntar por quê, ele tem que obedecer e ficar quieto. Acho que ele não leu isso aqui que Paulo escreveu. Com todo respeito ao presidente daquela denominação, que abriga milhares de membros, mas acho que ele não leu o que Paulo disse aqui. Que é importante que cada crente decida fazer a coisa certa por conta própria e assuma a responsabilidade. Porque quando um crente só recebe ordens, ele não assume a responsabilidade, mas ele também não amadurece. Ele não aprende a decidir. E se ele não aprende a decidir e só fazer, ele não passa de um escravo. Não é verdade? Quem só obedece e não pensa no que está fazendo, só obedece e abaixa a cabeça, é escravo. É um onésimo. Mas só que não é onésimo útil, é um onésimo inútil. E Paulo falou, olha, eu podia até, Filemão, mandar você fazer isso. Tem autoridade para isso. Não, mas eu quero que você tome uma decisão espontânea. Você decida por conta própria e assume a responsabilidade de tomar essa decisão. Gente, nós aqui somos adultos, tomamos a decisão de namorar, casar, ter filhos, constituir família. Isso é muito grave. O pastor fala todo domingo disso a respeito da família. Isso é muito grave. É expor um ente social ao inimigo. Porque, como o pastor diz, o inimigo quer atacar a família, sim, o núcleo da sociedade. Então, nós tomamos uma decisão de formar um núcleo familiar. Isso é, nós estamos expondo um núcleo familiar ao inimigo a ser atacado. Então, é uma decisão séria. Se nós tomamos uma decisão grave como essa, tomamos a decisão de colocar uma criança no mundo e fazer dela um adorador do Senhor, colocar um futuro de glória nas mãos dessa criança, nós não podemos assumir a responsabilidade de tomar decisões no âmbito da igreja e do trabalho do Senhor? Será que a gente precisa, acorda! Acorda! Você só é bom para ser chefe de família? Não é bom para tomar decisão na igreja para ajudar os seus irmãos a ser mais participante? Aí, Filemão, tome uma decisão em relação ao seu escravo. Eu quero que ele trabalhe comigo na obra do Senhor, eu quero, ele tem futuro. Mas você é quem vai tomar a decisão, se ele vai ter um futuro glorioso ou não. Você quer saber de uma coisa? Existe a possibilidade de esse
Onésimo ter sido bispo de Éfeso até o ano 110. Olha a decisão que Filemão tomou. Os historiadores se dividem, alguns dizem que era ele, alguns dizem que era outro, Onésimo. Mas o bispo de Éfeso até o ano de 110 depois de Cristo era um homem chamado Onésimo, e tudo indica que foi esse aqui. Olha a decisão, a responsabilidade de Filemão, e o Espírito do Senhor estava só assim, ó. Eu quero ver o que Filemão vai decidir, porque o futuro é glorioso para esse homem se ele tomar uma decisão positiva e de amor. O que é que você decide na obra do Senhor? Assuma a responsabilidade, irmão e irmã, decida, pelo amor de Deus. A obra do Senhor não pode ficar parada nem patinando, depende da sua decisão. Faça alguma coisa, assuma a responsabilidade de tomar decisões. Você já pensou se chegar no céu e encontrar Onésimo? Olha, era um escravo inútil, e o cara se tornou pastor da cidade de Éfeso, morreu velhinho. Vamos supor que ele, na época de Paulo, tinha os seus 20 anos de idade, então ele foi martirizado pelo Império Romano. Ele deve ter morrido com 70, 80 anos. Era muito velho para aquela época, viu? Porque Paulo tinha, quando escreveu essa carta aqui, ele está dizendo aqui, eu sou velho, né, viu? Nós não lemos? Paulo dizendo que é o velho. Paulo devia ter ali entre 50 e 60 anos de idade só. Porque realmente quem tinha mais de 50 anos na época era velho. E um historiador romano disse que o homem era considerado velho depois dos 49 anos de idade. Então Paulo era velho mesmo. Onésimo foi transformado a ponto de ser usado por Deus até 70, 80 anos de idade, como pastor de uma igreja numa cidade enorme como Éfeso. Gente, vale a pena nós tomarmos decisão, vale a pena. E ele só chegou a esse ponto porque Filemão, o dono dele, resolveu assumir a responsabilidade de tomar uma decisão. Fala, vai Onésimo, você é meu irmão agora, vá. Deixa Paulo ensinar você a trabalhar e vá servir o Senhor Jesus Cristo. Não me importa o prejuízo, importa o lucro da obra do Senhor. Nós temos que correr o risco de tomar decisões. E existe também uma outra possibilidade que os mais dedicados ao estudo da composição bíblica é que defendem essa ideia, de que Onésimo ficou tão impressionado com o caráter e a obra de Paulo, e que o Paulo fez por ele, para ele ser liberto, mas ficou tão impressionado que foi ele, isso aqui é sério, hein? O primeiro compilador do cânon do Novo Testamento, as cartas de Paulo. A história registra essa grande possibilidade de Onésimo ter sido a primeira pessoa que começou a reunir as cartas de Paulo. E essa foi a primeira composição do cânon do Novo Testamento. Como esse homem foi usado por Deus, hein? Era tão inútil, mas se converteu e se tornou tão útil. Não está escrito isso por aí. Nós nem sabíamos disso, né? Desse fato, mas olha o que Deus fez na mão de um homem que era inútil. Alguém tomou a responsabilidade de libertá-lo. Vá, meu irmão, vá, que Deus o abençoe, eu vou orar por você. E ele foi muito usado por Deus, muito, muito. Nós podemos ser usados por Deus assim também? Sem dúvida, né? Com certeza. Ai, meu Deus, como Deus é bom, como Deus fez uma obra maravilhosa. O sinal foi de 5 ou de 10 minutos? Então faltam quanto agora? 2 minutos? Oh, meu Deus. Não, está tranquilo. Eu falei que eu ia lá para frente, ia voltar. Então receba como se você estivesse recebendo a mim mesmo. E se ele deve alguma coisa, se ele roubou alguma coisa, se ele causou um prejuízo, pode anotar aí na minha conta que eu vou pagar. Paulo usou uma linguagem comercial da época, dizendo assim, lá no versículo 19. Obrigado, irmã. Paulo, eu, do meu próprio punho escrevo, eu pagarei. Os historiadores têm encontrado em registros por escrito do século I, muitas vezes essa expressão no mundo comercial. Quando uma pessoa reconhece uma dívida, ela tem que escrever do próprio punho, eu pagarei. E Paulo usou a expressão comercial da época. Por quê? Paulo assumiu o compromisso diante de Filemão. Filemão, está aqui, estou assinando embaixo, eu vou pagar a dívida do Onésimo para você.
Mas não esquece não. Não esquece não, você deve a si mesmo para mim. Porque eu lutei e dei minha vida para ganhar você. O que significa isso? Pode me cobrar. Eu amo você e vou pagar se você cobrar. Mas você tem uma dívida maior ainda comigo, porque você está em Cristo Jesus agora, porque eu trabalhei. E eu sofri muito para trabalhar, para ganhar você. O que significa isso? Que Paulo está querendo empinar o nariz para cima de Filemão? Não. Significa que nós precisamos reconhecer que existem pessoas que deram lágrimas, às vezes até sangue, para que eu estivesse aqui na frente agora. Para que você estivesse aí sentado agora. Para que esse homem fosse o pastor da igreja agora. Nós temos que reconhecer isso. E existem pessoas que talvez a gente só vai saber lá no céu o quanto ela ralou o joelho para que você estivesse sentado aqui hoje. Talvez você nem esteja sabendo. Existem pessoas por trás disso. Ah, mas eu me converti, foi no culto tal, foi tão glorioso, eu fui porque eu quis. Opa, peraí. Um exército do Senhor está por trás disso. Aquele culto não foi um culto em si mesmo, só ele, e você foi porque quis. Você estava lá porque alguém ficou orando por você, e estava orando talvez há anos. Você foi à frente porque o Senhor resolveu ouvir as orações do pastor, que durante a semana chorou, jejuou, clamou, orou, para que Deus usasse aquela palavra. Você foi à frente porque havia pessoas que estavam olhando para você assim, só com o rabo dele, dizendo: Senhor, toca esse coração, Senhor, salva essa alma. Então nós temos que ter consciência de que existe um exército espiritual batalhando em nome do Senhor Jesus por trás da nossa conversão. E também, né? Oh, mas eu ganhei aquela pessoa para Jesus, mas ganhou sozinho? Cadê o exército do Senhor que você não viu, mas que o Senhor vê? Onde está? Bem, irmãos, eu fiz assim, né? Fiz um zigue-zague na história, na narrativa bíblica, né? Do começo, fui lá para o meio, voltei, fui lá para o fim, voltei, fui para o fim, voltei de novo. A história está contada. E Paulo faz as saudações. E só uma coisinha para a gente encerrar aqui, que o sinal tocou, eu quero ser obediente. Paulo era um homem que não se aquietava na obra do Senhor. A boca dele não era para reclamar. Ah, mas ele era inquieto, ele reclamava muito, ele era inteligente, então ele sabia xingar bem. Não, ele não se aquietava. Na cadeia, ele evangelizava quem passasse por perto. Na cadeia, ele fazia a obra do Senhor. Na cadeia, ele ganhava almas. Paulo morreu, provavelmente, antes de Onésimo fazer tudo o que nós dissemos que foi feito. Mas lá no céu, Paulo vai ficar sabendo. Vai correr para abraçar Onésimo. E Onésimo falar para ele: Paulo, tudo isso aconteceu porque você não ficou quietinho choramingando na cadeia. Tudo isso aconteceu porque você era um batalhador, você não se aquietava. Você não se conformava de ficar parado. E você ganhou minha alma para Jesus, e tudo isso aconteceu. Glória a Deus por isso. É um exemplo que nós precisamos pensar em seguir. Nós não estamos presos, mas nós nos aquietamos. Amém, irmãos. Deus abençoe.